nossa aula hoje vai ser peptídeos e proteínas, ok? Então, na nossa agenda, nós vamos ter conceito, a estrutura e propriedades, classificação, a função biológica das proteínas e depois a gente abre para dúvidas, ok? Então, vamos lá. Ok. Quem são as proteínas? São todas as biomoléculas que participam do nosso organismo. Então, a gente tem hemoglobina, os glóbulos brancos, todas são proteínas. E cada uma tem suas funções. Então, elas podem ser catalisadoras, elas podem ser transportadoras, podem ter proteção imunológica, geração de movimento. E a gente fala que essa aula de proteínas é a mais importante. Por quê? Porque elas são as biomoléculas do nosso organismo, tá? Aí. Portanto, a gente pode afirmar que somos seres proteicos, porque tudo vem de proteínas. A vida está intimamente ligada com proteínas, tá? E aí, como a gente está estudando na bioquímica, a proteína é uma macromolécula. Lembra que eu falei que a gente ia estudar todas as biomoléculas? Então, para estudar proteínas, a gente tem que saber que elas são compostas de aminoácidos, tá? Então, por exemplo, nos animais, as proteínas correspondem a 80% do peso dos músculos, cerca de 70% da pele e 90% do sangue seco. E eu não sei se vocês conseguiram olhar os slides anteriores de carboidratos. Carboidratos eram o quê? Os açúcares, né? Só que a gente também precisa ter ingestão de carboidratos. Agora, proteínas não. Proteína significa vida. Nós precisamos ter proteínas. E aí, qual é a estrutura e propriedade das proteínas? E essa parte aqui vocês precisam saber. Olha só, todas as proteínas são ligadas por vários aminoácidos, ok? Então, nós temos vários aminoácidos através de ligação covalente. Então, isso daí eu quero que vocês até marquem aí, se vocês estiverem com os slides, e já escrevam. Aminoácidos através de ligação covalente. Alguma dúvida até aqui? Hã? As proteínas são constituídas por aminoácidos, ligadas através das ligações covalentes. Ligados através das ligações covalentes. Ligados por ligação covalente, isso. Então, olha só o slide, vários aminoácidos. Então, nós temos tirosina, serina, prolina, lisina, valina. Então, todos esses aminoácidos juntos, com ligação covalente, vai sair no final uma proteína. Lembra quando a gente sempre falava na sala? Todos vocês, se fossem cada um aminoácido, no final sairia a proteína, tá? Ok? Então, olha só. Quem são os aminoácidos? Agora aí pode grifar bem. São as unidades fundamentais das proteínas. E qual é a composição química do aminoácido? Um grupamento amina, NH2. Os aminoácidos são as unidades fundamentais que formam uma proteína. Né? E qual que é a estrutura do aminoácido? Olha aí, acompanha no slide. Então, para formar um aminoácido, a gente tem que ter um grupamento amina, NH2, e um grupamento carboxila, C-O-OH. E isso eu vou exigir de vocês. Lembra quando a gente estava falando desde o começo das aulas, que precisa saber qual que é o grupamento orgânico? Então, se tiver lá NH2, né? NH2 e C-OH, isso é uma fórmula geral de um aminoácido.
Tá me escrevendo aí? Sim. Isso. Sim. Repete de novo, Marina, por favor. Ei, Júlio, tá joia? Então vamos lá. Qual que é a fórmula de um aminoácido? Olha só no slide. Então nós vamos ter um grupamento amina, que é NH2, circundado aí. NH2. Eu passei aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. NH2. E o grupamento carboxila, C dupla O, OH. Ok? Então, até agora, as proteínas são as macromoléculas mais importantes, porque elas constituem tudo no nosso organismo. Então, nós temos os glóbulos brancos, nós temos hemoglobina, nós temos as proteínas do movimento, a quitina, a miosina. E aí, na parte da bioquímica, qual é a constituição de uma proteína? Aminoácidos. Se são formadas por vários aminoácidos, a gente tem que saber a fórmula geral, porque nós estamos estudando a parte da bioquímica, que vai ser um grupamento amina, NH2, se vocês quiserem escrever NH2, e um grupamento carboxila, C dupla O, OH. Ligados, olha só a importância, ao mesmo átomo de carbono. Então, o grupamento amina e o carboxila estão ligados nesse mesmo átomo de carbono. Então, se eu tiver vários grupamentos assim, eu vou ter um aminoácido. Ok, gente? Ok, Marina. Pode passar? Pode, obrigado. Nada. Então, a estrutura geral do aminoácido, né? Só para a gente reforçar o que já foi falado. A gente tem o grupamento R, a gente tem o grupamento amina, NH2, e a gente tem o grupamento carboxila, C dupla O, OH. Ok? Passando. Então, olha só, o carbono central da estrutura do aminoácido, ele tem 4 ligantes diferentes, vocês conseguem ver? A gente vai ter o grupamento amino, a gente vai ter o ácido carboxílico, a gente vai ter o carbono aí no meio, que a gente fala que ele é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Lembram da quiralidade das mãos que a gente conseguia fazer a mão direita, né, no espelho, sobrepunha a esquerda? Então, a estrutura do aminoácido é isso aqui. Esse carbono ele é considerado quiral. Quer dizer que ele vai conseguir se sobrepor no espelho. E o que mais vocês precisam gravar são os grupamentos orgânicos aqui. Ok? Então, isso podem estudar, que isso aqui eu vou cobrar de vocês, tá? Então, qual é a composição básica de um aminoácido? É um grupamento amina e um grupamento carboxila. Lembrando que tem que estar ligado os 4 no carbono. Essa parte eu não entendi. Essa parte não, né? Então, deixa eu voltar. Está vendo o slide? Olha só. Então, o aminoácido ele tem os 2 grupamentos orgânicos. Você concorda? Que tem o grupamento amina e o grupamento carboxila, né? Só que para ser um aminoácido, ele tem que ter um radical aqui, ó. O carbono ele tem que ficar no meio, no centro. Embaixo esse R quer dizer que algum aminoácido diferente vai ser inserido ali. Pode ser vários aminoácidos, lisina, serina, e vai ter um hidrogênio.
Então, esse carbono aqui, a gente fala que ele é quiral. Tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem o conteúdo. Porque o que eu vou querer que vocês saibam mesmo são quais são os grupamentos orgânicos. Vamos lá, podem falar. Quais são os grupamentos orgânicos do aminoácido? Amina e carboxila. Isso. É isso daí que eu quero que vocês saibam, tá bom? Tá. Então, olha só o exemplo aqui de novo de um aminoácido lisina, né? Então, uma cadeia longa, mas ele tem o COH aqui, que é o carboxila, e tem o NH3, que é uma amina. Tá? Só um exemplo. Existem, no entanto, 20 aminoácidos primários, constituindo as proteínas e os peptídeos. Então, 20 são primários, só que a gente precisa conseguir os outros aminoácidos através da nossa alimentação. Tá? Então, desse slide, o que precisa saber? Quantos aminoácidos existem constituindo as proteínas? 20 aminoácidos. O nosso corpo humano, ele é incapaz de sintetizar 10 aminoácidos para fabricar as proteínas. Devido a isso, a importância da nossa alimentação. Então, esses outros 10 a 15% das proteínas que a gente precisa sintetizar, nós vamos conseguir através da nossa alimentação. Então, escrevam que isso é importante. Então, nosso corpo sintetiza 10. O restante vem da alimentação. Então, aqui, ó, no slide, aminoácidos essenciais. Que eles precisam ser obtidos da alimentação. Então, preciso de arginina, histidina, treonina. Ah, mas onde que a gente consegue? A gente consegue, por exemplo, num brócolis, numa couve, a gente consegue ter esses aminoácidos. Porque é necessário eles para a gente sintetizar a proteína. O nosso organismo não sintetiza tudo, tá? E os aminoácidos não essenciais, ou seja, esses aqui eu consigo sintetizar no organismo. Então, eu consigo sintetizar serina, tirosina. Não vai ser cobrado de vocês o nome dos aminoácidos, né? Então, o mais importante até agora, saber o que é uma proteína, qual é a constituição básica das proteínas, como eu já disse, formada por aminoácidos, quais são os grupamentos orgânicos que constituem um aminoácido? Amina, NH2 e ácido carboxílico. Outro ponto importante, nós precisamos ter uma alimentação boa, equilibrada e balanceada, porque a gente precisa ter 10 aminoácidos para sintetizar a proteína. Ok? Ok. Geralmente, quando a gente ingere proteínas de origem animal, carne, peixe, ovos são as mais completas, né? Por isso que a nossa alimentação tem que ser balanceada. Mas não se deve comer só carne, só ovos, só peixe. Então a gente também precisa dos legumes, a gente precisa dos grãos, porque também na origem vegetal a gente vai ter esses aminoácidos que a gente precisa. Então isso é o básico, né, gente? A gente precisa ter uma alimentação balanceada, porque a gente precisa desses aminoácidos para sintetizar as proteínas do interior do nosso organismo. Quer que eu repita? A carne também tem bastante proteína, né? Muita. Só que não só a carne. A gente precisa também, por exemplo, de um grão, do feijão, a gente precisa de uma couve, a gente precisa do brócolis. O quê? Das oleaginosas, sim. Precisa, porque nós precisamos sintetizar o aminoácido. E se a gente faltar com algum aminoácido, por exemplo, a gente não vai conseguir um glóbulo branco, a gente não vai conseguir uma quitina, uma hemoglobina, né? Então vejam a importância de vocês estarem estudando a bioquímica, porque agora vocês começam a entender, né, como que é a composição química
da proteína, por que eu preciso desses, né, que ela é constituída por aminoácido, por que eu preciso ter esse aminoácido. Então agora tudo começa a encaixar no curso para vocês, né, dos que vocês estudaram anterior. Né? Então vocês estudavam de uma forma ampla o funcionamento. Agora a gente está tentando mostrar, né, com a disciplina de bioquímica, tudo que precisa na parte química para o funcionamento do organismo. Ok? Vou passar. Então, olha só. Então, a gente tem proteínas, mas a gente também tem um termo que a gente fala em peptídeo. Então, quando eu falar peptídeo ou oligopeptídeo, quer dizer 2 ou mais aminoácidos ligados covalentemente, né? A gente quer dizer que é uma ligação covalente por ligações peptídicas. Então vamos lá, vamos repetir. O que é o peptídeo? São 2 ou mais aminoácidos que estão ligados através de ligação covalente por ligações peptídicas, que nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo slide o que é uma ligação peptídica. Agora, se eu falar polipeptídeo, poli não significa muitos, vários. Então, polipeptídeo normalmente é uma cadeia longa que tem de 30 a 50 aminoácidos. Já o conceito de proteína é um polipeptídeo maior ainda, que tem entre 50 e 200 aminoácidos. Então, olha o tamanho de aminoácidos que a gente precisa ter na cadeia para formar uma proteína. Então, a gente precisa de 50 a 200. Então, peptídeo, quando eu falo assim, peptídeo, são só 2 aminoácidos ligados covalentemente. Poli não é muito, então eu vou ter uma longa cadeia, geralmente com 30 a 50 aminoácidos. E por fim, proteína significa um polipeptídeo maior, entre 50 e 2.000 resíduos. Tá bom, gente? Então, esses termos, esses conceitos são importantes vocês saberem, por quê? Se vocês pegarem um livro, né, às vezes vocês estão lá folheando alguma matéria, vocês vão lá ler peptídeo. Então, peptídeo, vocês vão lembrar que é o conceito da proteína, só que só tem 2 aminoácidos. Polipeptídeo, longa cadeia. Proteína, quase 2.000 aminoácidos. Tudo bem? Vou passar. Ok, agora o mais importante de tudo, que isso eu ainda não expliquei para vocês. O que é essa ligação peptídica? É a ligação covalente, né? Então, o que é a ligação covalente mesmo, gente, que nós já estudamos? Pode falar. Ligação com carbono. Com carbono, mas é uma ligação estável ou instável? Estável, forte, que acontece através de compartilhamento dos elétrons. Vamos lembrar? Então, ligação covalente, que é uma ligação forte, uma ligação estável, através de compartilhamento de elétrons. Então, ligação peptídica nada mais é do que uma ligação covalente. Então, ela vai ser uma ligação forte, só que agora vai ser com 2 moléculas de aminoácidos. Gente, escrevam e sublinhem isso aí, que é uma ligação peptídica. Então, vai ser sempre na ligação peptídica o grupo carboxila de um com o grupo amino do outro, com a saída de uma molécula de água. Tá? Então, o que é a ligação peptídica? Eu vou ligar o grupamento amina, né, de um aminoácido 1, com o grupo amino de outro aminoácido. Quando isso acontecer, vai ter o que? A saída de uma molécula de água. Deu para entender esse slide da ligação?
Então, o grupamento carboxila de 1 Repete, por favor, essa última parte. Repito. Ó, então, a ligação peptídica é uma ligação covalente, correto? Só que é uma ligação covalente entre duas moléculas de aminoácidos. Se é uma ligação entre duas moléculas de aminoácidos, qual é a composição do aminoácido? Pode falar para mim. NH3? NH2, né, que é a amina, com o ácido carboxílico, correto? E aí, o que vai acontecer? Vai ser o grupo amina de 1, né, o NH2 de um aminoácido, do aminoácido 1, com o grupo carboxila do aminoácido 2. Quando eles se unirem, vai sair uma molécula de água. E isso vai acontecer, essa ligação peptídica, sempre ao longo da cadeia, para que no final a gente vai ter a formação da proteína. Deu para entender? Quer que eu repita? Eu quero, porque eu não entendi nada. Nada, Júlia? Nada. Júlio do Deu céu. nó na cabeça. Então vamos lá, Júlio. O que é, vamos voltar lá no conceito inicial. O que é o aminoácido? O que caracteriza o aminoácido? Qual grupamento químico é o aminoácido? Pode olhar os slides lá atrás. Fala pra mim. Amina, papinha de amina, Carboxila. Isso. ácido carboxílico. Perfeito. Muito bem. Só que pra gente ter a proteína, você concorda que tem que ter essa união dos aminoácidos? Vários deles? Então, olha só o slide. Eu não tenho que ter o grupo amina, olha só, NH2, tá vendo? E eu tenho que ter o grupo carboxila. Não é isso? Eu tenho que ter essas duas funções. Isso é um aminoácido, não é? Só que pensa assim, Júlio, um vai se juntar com o outro. O aminoácido 1 com o aminoácido 2. Mas como que eles vão se juntar? Vai ser o grupo amina de 1 com o grupo carboxila de 1 com o grupo amina do outro. Ah, sim. Sim? Aí, entendeu? Aí toda vez que acontece essa reação, a gente tem a saída de uma molécula de água. Né? Então toda ligação peptídica vai ser isso. Vai ser o grupo carboxila de 1 com o grupo amina do outro. E aí a gente tem a saída de água. Entendeu, Júlio? Entendi. Ou quer que eu volto? Eu volto. Entendi. Essa molécula de água, ela tá por quê? Marinha? Ela sai automaticamente porque a hora que acontece a reação, né, do carboxila, que é COH e o NH2, quando eles se juntam, uma molécula de água, H2O, ela vai sobrar aqui, ela vai sobrar da reação aqui em vermelho, tá vendo? Veja, você tá vendo que tem uma sombra vermelha mais escura aqui, gente? Aí ela vai sair, ó, H2O. Por isso que a ligação peptídica ocorre com essa remoção de água. Entendeu? Aí no slide, veja que esse vermelho está mais sombreado, que aí está mostrando a saída da água. Né? Vamos deixar mais, entendeu? Deixa mais didático assim, pensa que se junta, né? Um com o outro lá na sala. Né? Vamos ler para lá quando vocês sentavam. Aí, o que acontecia? Era o grupamento carboxila de um de vocês com a amina de outro. Aí toda vez, vamos supor que vocês dessem a mão, saía uma molécula de água. Entendeu mais ou menos, né? Entendeu, Júlio? Né? Então, esse conceito é importante da ligação peptídica, porque é essa ligação peptídica que vai fazer a minha proteína, né? Então, olha só, então vários conceitos a gente já tem na bioquímica. O que é a ligação covalente, né? Então, é uma ligação forte com compartilhamento de elétrons. Vamos lembrar das pontes de hidrogênio, né? Que são o quê? Vamos lá, pode falar, pontes de hidrogênio. São ligações fortes ou fracas? Fracas. Isso. E a ponte de hidrogênio acontece como?
É o hidrogênio ligado com quem? Lembra? É, ligado com quem? Com três moléculas principais. Ligado com o... Hidrogênio, Ligado, oxigênio, nitrogênio. nitrogênio. Isso, é o FON, lembram? Que a gente... Isso. Então, esse é outro conceito, né? Ligações de pontos de hidrogênio. Agora, outro tipo de ligação é a peptídica. Mas a ligação peptídica, gente, ela só vai acontecer quando tiver a formação da proteína. Então, eu só vou ter uma ligação peptídica se eu tiver esses grupos orgânicos. Então, eu tenho que ter o NH2 e o grupo carboxila. Porque isso que vai caracterizar o meu aminoácido. Certo? Ok. Então, pode passar? Então, olha só, esse slide agora, Júlio, ele vem para justamente dessa dúvida que você estava. Então, veja só, o amina, né, o grupo carboxila lá de um com a amina do outro. Olha só o vermelho aqui, bem forte, com a saída da molécula de água. Né? Então, esse slide aqui, ó, ele caracteriza muito bem. Então, o ácido carboxílico de um com a amina do outro. E essa parte em vermelho bem forte significa que é a saída da água. Né? Então, isso é uma ligação peptídica. Então, para vocês baterem o olho e verem, é um aminoácido. Por que é um aminoácido? Vai ter o carbono no meio, NH2 de um lado e C-OH do outro. Né? Aí, para formar proteína, eu junto os dois e tenho a saída da molécula de água. Ok? Ok. Pode passar? Pode. Então, olha só, o sentido da cadeia polipeptídica. Ela começa no grupamento amina e ela termina no grupamento carboxila, tá? E os aminoácidos da minha cadeia, eles vão ter terminações diferentes. Só que o sentido da cadeia que ela vai fazendo para poder no final sair uma proteína é sempre esse. Iniciando com amina e terminando com ácido carbônico. Ok? Então, o ácido carboxílico no final. Então, escrevam isso daí. Qual é o sentido da minha cadeia polipeptídica? Início com amina e terminando com ácido carboxílico. Ok, gente? Pode passar? Pode passar?